Oi gente, aqui é a Sara e eu vim falar pra vocês os livros que eu li no mês de janeiro. Então, o meu mês começou super bem, apesar de eu ter começado mais tarde. Eu comecei mesmo a ler só dia 11 de janeiro. Fiquei tipo os primeiros 11 dias do mês sem ler nada. Mas as primeiras leituras que eu tive foram maravilhosas. A primeira foi A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Esse aqui foi um livro 4 estrelas. Eu acho que faltou alguma coisinha ali pra eu dar 5 estrelas, mas gostei bastante. Eu gosto muito da forma como a Aline Bay traz as suas escritas, assim, parece assim que é uma história muito crua, ao mesmo tempo que é cheia de floreios e é cheio de, sei lá, ela embeleza a história de uma forma que não deixa de tratar da realidade, sabe? Eu acho muito legal isso que ela faz. Aqui vai contar a história da Júlia. Começa com a Júlia quando criança e vai até a sua fase adulta e contando suas dificuldades, né? As suas relações com a mãe, com o pai e com que isso vai evoluindo, né? É muito interessante, eu gosto muito desse livro, eu tô indicando pra todo mundo que eu tô vendo. Aqui ele vai falar muito sobre essa relação entre pais e filhos e relações amorosas e como é difícil ter uma relação com outra pessoa que você conhece muito bem, porque você conhece os lados ruins e os lados bons dessa mesma pessoa. E é muito difícil porque quanto mais a gente se relaciona com as pessoas, mais a gente quer ficar com aquelas pessoas e mais a gente não quer. Traz muito essa questão, essa ambivalência, e eu acho que trata de uma forma muito bonita. Gostei bastante desse livro. O segundo livro que eu li esse mês foi uma releitura, foi Mau Começo, do Lemony Snicket. Esse daqui é o primeiro livro da série das Desventuras em Série. Gostei bastante dessa releitura, eu acho que é interessante, primeira vez que eu tô relendo a série, e eu acho que é muito interessante reler depois de eu já saber o que vai acontecer no final, sabe? Tô pegando coisas, dicas ali desde o começo, porque é isso que o Lemony Snicket faz, né? Ele traz, assim, muitas dicas do final, o que vai acontecer e tal. Então, assim, não do final necessariamente do livro, mas talvez no final da série. E você sabendo o que vai acontecer no final, dá pra pegar essas questões, essas dicas. Achei bem interessante. Eu demorei muito mais pra terminar esse livro do que eu imaginava. Eu acho que em alguns momentos ele foi um pouco maçante, por isso que eu dei 4 estrelas pra ele nessa releitura. Aqui vai contar a história dos órfãos do Baudelaire, primeiro livro, né? E eles acabam descobrindo que seus pais morreram num incêndio que acabou com a casa deles, então eles não têm mais nada. E eles vão se mudar pra casa do parente mais próximo, que nesse caso é o Conde Olaf, que é um conde muito estranho, é um primo de diversos graus. E ele é uma pessoa má, de uma forma muito pura de maldade. É muito interessante ver isso, é um vilão muito vilanesco. Tipo, você não consegue ver um propósito que poderia ser encarado como bom em qualquer situação, sabe? Ele só faz as coisas pra se beneficiar. Mas é muito interessante, né? Um livro infanto-juvenil que eu quero ter na minha vida. Por muitos anos, quero que meus filhos leiam esse livro, porque eu acho que se aprende muita coisa com essa série. O próximo livro que eu li, com certeza, eu acho que vai ser um dos meus favoritos da minha vida. É Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. É a primeira vez que eu tô lendo um livro do Kazuo Ishiguro e gostei bastante. Eu dei 4 estrelas pra ele. Não dei 5 porque eu acho que faltou alguma coisa ali no final. Não necessariamente no final, mas talvez no meio, sabe? Eu acho que tava faltando alguma coisa, eu não sei explicar o que é. Mas eu senti assim que teve momentos que ficava, poxa, mas tá, e daí, sabe? Não progredia, assim, parecia que tava meio entalado numa questão ali. É um livro, assim, que eu aprendi muito com ele. Eu fiquei triste que ele não se passava no Japão, achei que ele ia se passar no Japão, mas ele se passa nos Estados Unidos. Ele é um livro que vai falar a história da Clara, que ela é uma AA, uma amiga artificial, que ela é um androide e ela vai ser adotada por uma família
E nessa família tem uma criança doente, você não sabe muito bem por que ela tá doente. Você só vai descobrindo as coisas conforme você vai lendo, assim, não tem muita explicação. Esse livro te coloca na situação, mas não explica, sabe? Você só vai entendendo depois que você lê. Eu achei bem legal isso. E a gente só descobre por que ela tá doente mais no final. E é muito interessante. Aqui vai falar muito sobre relacionamento, vai falar muito sobre perda, sobre luto, sobre o que faz uma pessoa ser humana, o que faz alguém perder as esperanças ou manter as esperanças. É um livro muito bonito, eu gostei bastante e me fez ficar assim muito animada para ler os outros livros, né, dele. Eu acho que agora um livro que eu tô muito animada para ler é Não Me Abandone Jamais. Parece que é muito interessante. Uma outra releitura que eu fiz esse mês, como eu disse pra vocês, a minha TBR é um mês de releituras, foi Jogos Vorazes. Eu acho que eu tava precisando, sabe? Porque A Pequena Coreografia da Deus e Claro e o Sol me fizeram refletir muito sobre várias questões. E a releitura de Um Começo foi um pouco maçante em alguns momentos. Então, esse daqui foi um livro perfeito, eu não conseguia largar. É muito interessante, toda vez que eu releio esse livro, eu fico cada vez mais apaixonada. É uma história, assim, que me faz pensar muito sobre a humanidade, sobre o que é realmente se sacrificar por outra pessoa, sabe? E gostei bastante dessa releitura. Eu sempre gosto, esse daqui é meu livro favorito da minha vida toda. Então, mas assim, dessa vez eu não vou parar nele, porque normalmente eu só releio ele. Dessa vez eu quero continuar com a trilogia. Não gosto muito do último, daí eu sempre deixo ele de lado, assim. Eu acho que o último, se esse daqui eu já reli 8 vezes, o último eu devo ter relido tipo umas 2. Então, mas gosto bastante desse livro. Ele vai contar a história da Katniss Everdeen, que ela é uma moradora do Distrito 12. Depois de várias guerras, várias questões meteorológicas, os Estados Unidos teve uma reformação do seu território e ele foi dividido em 13 distritos, né? E teve uma guerra em que os distritos se rebelaram contra a capital. E por conta disso, a capital acabou ganhando, o 13º distrito explodiu e por conta disso, os 12 distritos todos os anos têm que enviar 2 tributos para participar dos Jogos Vorazes. Esses 2 tributos são um tributo do sexo feminino, outro do masculino, de 12 a 18 anos. E esses Jogos Vorazes, eles vão lutar pela vida, né? Ganha quem sobreviver no final. É uma carnificina que faz com que eles lembrem que eles não devem se rebelar contra a capital. E na capital, esses Jogos Vorazes é um evento, tipo, super televisionado, tipo um BBB, sabe? Tipo, todo mundo leva assim, ai meu Deus, que emocionante. Ninguém vê, tipo, o quanto é estranho e macabro deixar crianças lutarem pela sua própria sobrevivência, pelo entretenimento da capital, sabe? Muito interessante, gosto muito desse livro. 5 estrelas, né? É óbvio. Daí, eu li o livro que mais empacou o meu mês. Se eu achei que Mau Começo foi empacado, é porque eu não tinha lido ainda Drácula, do Bram Stoker. Esse livro aqui, eu gostei, me surpreendeu em vários aspectos. Eu imaginava que ia ser um livro completamente diferente e tipo assim, me entregou aqui muito mais coisas que eu não imaginava. Foi emocionante, teve horas que eu não conseguia largar. Mas eu não consigo não pensar em todas as questões que me fizeram criticar esse livro, sabe? É claro que é uma coisa de momento da época, assim. Essa edição aqui em especial tem um prefácio e um pós-fácio que explicam um pouco sobre o momento que estava tendo esse livro. E uma das questões que eu gostei bastante que falaram aqui foi que esse daqui é um livro que é uma alegoria
ao Império Britânico, né? Esse aqui é um livro que foi escrito na época vitoriana, em que a Inglaterra estava conquistando vários territórios, né? Imperialismo correndo solto, e tinha esse sentimento, né, patriótico de que os ingleses eram superiores e tal, e essa aversão aos estrangeiros, aquele que é estranho. E é muito isso aqui. A gente vai seguir vários personagens. A gente vai seguir a Mina Harker, o Jonathan Harker, o professor Van Helsing, um doutor lá que eu esqueci o nome dele, Arthur, que é um lord, e um americano lá que tá ali perdido. E a gente não tem o ponto de vista do Drácula, a gente só tem, tipo... Esse livro é composto, assim, de vários registros diferentes. Não são só diários, não são só cartas. Tem aqui trechos de jornal, tem aqui transcrições. É muito interessante a forma como esse livro é escrito. Gostei bastante. Em vários momentos, eles são, assim... Esses personagens principais aqui, eles são enganados pelo Drácula. E tem vários momentos que a gente, que não sabe muito bem o que tá acontecendo, porque a gente tá lendo essa história através de cartas e de relatos em primeira pessoa de diário, você fica se perguntando, é isso mesmo? Esse aqui, será que é alguma coisa que o Drácula fez? É outra coisa? O que tá acontecendo? E é muito interessante, muitas coisas se descobrem com os personagens principais. Mas teve vários momentos, assim, que eu fiquei decepcionada com esse livro, principalmente quando eles faziam, assim, uma alusão de como eles eram puros, de como eles eram, assim, santificados. Nossa, Deus abençoe eles. E era, assim, uma emoção muito forte por coisas mínimas. Tipo assim, chorar de emoção porque uma pessoa falou que é amiga dela. Sabe, tipo assim, é um afeto muito forte, assim, são sentimentos muito intensos pra umas coisas, assim, que você fica... Eu sou sem coração? Eu sou sem coração? Porque eu achei isso aqui, Então, assim, eu acho que eu, Sara, lendo isso em 2022, tenho uma percepção diferente do que é o público, né, pelo qual esse livro foi escrito, né, pro qual esse livro foi escrito. Eu acho que foi uma leitura super válida e, como todo clássico, ele tem o seu poder, assim, de influenciar uma época, de influenciar as escritas, né. E eu acho que esse daqui teve um poder muito grande, eu gostei bastante, acho que vale a pena ler, apesar de eu dar 3 estrelas pra ele. Outro livro que eu li esse mês, que foi uma releitura, Percy Jackson, Ladrão de Raios. Esse daqui foi, essa série, né, foi a série que me fez começar a ler de verdade, de uma forma, assim, mais, né, eu lia esses livros, assim, direto, quando eu era mais nova, eram livros, assim, que me impactaram muito positivamente, me fizeram querer ser uma leitora mais voraz. Mas, nessa releitura, eu me decepcionei muito. Mas não foi por causa do livro. Foi porque eu acabei pegando, eu viajei agora no final do mês, e eu esqueci esse livro em casa. Eu acabei pegando a HQ que tinha disponível no Kindle Unlimited. Eu falei, legal, vai ser interessante. E até certo ponto foi muito interessante. A HQ permitiu que eu tivesse uma visualização de umas coisas assim que só tinham na minha cabeça. E é muito legal quando isso acontece, quando você já imaginou o mundo todo e daí você vê a imagem e tal. Então, tipo assim, a gente deu pra ver, tipo, a imagem do acampamento Meio Sangue, deu pra ver os personagens, né, tipo, como que eles são. Teve vários momentos, assim, que eram exatamente da forma como eu tinha imaginado. Teve outros momentos que eram completamente diferentes, tipo, Olympus, assim, muito interessante mesmo. As cabanas e tal. Só que a HQ tem menos de 200 páginas. Ela cortou, sem brincadeira, mais de metade do livro. E que decepção, que decepção, que decepção. Foi horrível, assim, porque... Caiu o negócio. Porque eu fiquei pensando depois, poxa, eu queria reler esse livro pra presenciar os momentos que eu gosto mais. Então, assim, aqui em determinado momento... Vou contar primeiro sobre o que é o livro, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Aqui é o primeiro livro de uma série que fala sobre o Percy Jackson,
que ele é um piá, assim, muito problemático na escola, ele muda de escola todo ano, ele tem dislexia, ele tem uma dificuldade muito grande para aprender, ele tem traços, né, de TDAH, e ele vive com a mãe e com o padrasto. A mãe dele é maravilhosa, é muito querida com ele e tal, só que ele nunca conheceu o pai. Apesar dela falar muito bem dele, fala que o pai, depois que ela engravidou, o pai não sabia que ela estava grávida, foi fazer um trabalho no mar e acabou morrendo no mar. E ele tem, assim, certo ressentimento, né, disso, dá pra ver, assim, e acaba que acontecem uns fenômenos muito estranhos na vida dele, que fazem com que ele vá pro acampamento Meio Sangue. E o que é o acampamento Meio Sangue? É o acampamento onde crianças, que são metade humanas, metade semideuses, metade filhos de deuses gregos, né? Eles são semideuses. É muito interessante. Ele vai descobrir quem que é o pai dele, por que as coisas são do jeito que é, e a gente vai descobrindo com ele, vamos vendo monstros, e é muito legal, sabe, esse contato com a mitologia. O mais interessante é que o Rick Riordan, que é o escritor desse livro, ele é professor de história, então assim, ele tem um conhecimento bem interessante sobre a mitologia, né? E assim, alguns dos momentos que eu mais gostava aqui, por exemplo, o encontro com a Medusa, ou algumas lutas que eles tinham assim no meio do caminho, não mostraram na HQ. A Medusa nem foi falada na HQ. E tipo assim, é uma parte muito importante, é uma parte muito interessante, muito legal. Não teve na HQ. Então assim, eu acabei dando pra essa releitura 3 estrelas, mas pela experiência que eu tive, que não foi boa. Eu acho que eu ainda quero reler esse livro. Eu acho que eu vou acabar relendo esse livro mesmo. Porque eu senti que assim, que a HQ eu perdi muito. A gente perde muito, assim, a relação entre os personagens, sabe? Alguns momentos cruciais pra história que vai acarretar lá em acontecimentos do último livro, não aconteceram porque a relação dos personagens ficou muito superficial. Então, é isso. Indico vocês lerem o livro, não a HQ. Pra acabar, né, já que eu tava lá, né, na praia com o meu Kindle, eu li 2 livros, né? O primeiro foi o Conto do Mês, da Sociedade de Relíquias Literárias, né? Da Wish, que foi O Outro Lado, que é um conto, assim, fala assim sobre uma mitologia, acho que da França, pelo que eu entendi. Muito interessante, assim, fala sobre lobisomens, sobre... Teve até uma figura ali que me pareceu bastante o Drácula, não sei se é porque eu tinha acabado de terminar Drácula, mas eu gostei bastante. Foi um livro, foi um conto, assim, que deu um sustinho, deu assim, opa, sabe, peguei. Então foi legal, eu gosto quando eles acabam mexendo comigo. Eu dei 3 estrelas. E por fim eu li um quadrinho que me surpreendeu demais, foi Dente de Leite. Eu dei 4 estrelas pra ele. É um quadrinho que fala história, é uma senhora, né, uma idosa, que tá contando a história de vida dela, enquanto ela faz as coisas do dia a dia, tipo, quando ela segue com a rotina dela. E você vai percebendo que aos poucos ela vai sucumbindo à loucura. É muito interessante, diferentemente de Percy Jackson, foram poucas páginas que me fizeram criar uma relação com esses personagens, fizeram entender. E no final ainda do quadrinho, os autores, eles explicam como que eles chegaram até ali e tal. Gostei bastante, foi assim, não era um tipo de desenho, de gravura que eu gosto, assim, de ler em HQ, principalmente no Kindle, né, tipo, coisas que são muito preto e branco, assim, muito escuros. É ruim de ver o contraste no Kindle, mas eu tinha um motivo daquilo que tá acontecendo. E foi muito legal, eu gostei bastante. Gente, é isso. Essas foram as 8 leituras que eu fiz no mês de janeiro. Eu acho assim que apesar dos pesares, apesar de eu ter me decepcionado com alguns livros, foi um ótimo mês de leitura. Olha, desses 8 livros, 4 foram 4 estrelas e um foi 5 estrelas. Então, tipo, eu acho que foi uma média mega boa. Eu gostei bastante do que eu li. Não dei nenhuma nota abaixo de 3. E
Eu acho que foi um mês de leitura muito bom pra começar o ano, sabe? Eu tô bem feliz com as escolhas que eu fiz. Tô animada pro mês de fevereiro. Tô animada pro mês de fevereiro. Mas isso é coisa que a gente vai ver, né? O que vai rolar só no final do mês. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem me acompanhado. Não se esqueça de deixar o like e de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas leituras, se você leu algum desses livros, o que você leu, né, no mês de janeiro. E não se esqueça também de se inscrever, que aqui, ó, eu não vou nem falar mais que eu só tô começando, porque eu já tô aqui, ó, já faz 6 meses. Então, assim, me acompanhe, que eu sou legal, você vai gostar. Às vezes eu não tenho muito carisma quando eu não gosto de livro, mas faz parte. É isso, gente. Um beijo, a gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.